No dia do meu casamento, na frente de 400 convidados, meu próprio filho se levantou durante o jantar e disse bem alto, para que todos ouvissem: "Isso aqui não é padrasto não, é resto de feira mesmo, um velho sem futuro." Minha nora caiu na gargalhada, junto com toda a família dela. A humilhação queimou meu rosto como fogo. Ali, naquele salão de festas que eu mesma tinha pago, decorado com flores brancas e douradas, com um buffet completo que custou uma fortuna, meu filho destruiu o que deveria ser o dia mais feliz da minha nova vida. Eu olhei para o meu marido, Roberto, sentado ao meu lado. Ele estava pálido, com os olhos marejados, segurando firme o garfo. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Não era tristeza, era raiva pura. Me levantei da cadeira, peguei o microfone que estava na mesa dos noivos e disse bem claro, com a voz tremendo de indignação: "Todo mundo para fora. Agora. A festa acabou. Quero todo mundo fora do meu casamento, especialmente você, Fernando, e você, Patrícia. Saiam da minha frente." O silêncio que caiu no salão foi ensurdecedor. As pessoas olhavam umas para as outras sem entender. Meu filho riu, aquela risada debochada que eu conhecia tão bem. Ele achava que eu estava blefando. Mas eu não estava. Chamei os seguranças do buffet e mandei encerrar tudo. As luzes se acenderam, a música parou. Os convidados começaram a se levantar, alguns constrangidos, outros cochichando, pegando suas bolsas e saindo pelo salão. Fernando ficou vermelho de raiva, gritando que eu estava louca, que eu era uma velha ridícula se casando com um qualquer. Eu não respondi, só apontei para a porta. Quando o salão finalmente esvaziou, quando o último convidado saiu e ficamos só eu e Roberto ali, no meio daquele espaço enorme cheio de mesas postas e comida intocada, ele segurou minha mão. Eu esperava ver decepção nos olhos dele, mas o que vi foi outra coisa. Ele sorriu, daquele jeito calmo dele, e disse baixinho: "Amore, tem uma coisa que eu nunca te contei. Eu sou bilionário." Aquelas palavras não fizeram sentido imediato. Bilionário? Roberto, o homem gentil que eu conheci na pracinha perto de casa, que tomava café comigo toda tarde, que usava camisas simples e dirigia um carro velho? Eu quase ri, achando que era algum tipo de piada para me consolar. Mas ele não estava rindo. E foi nesse momento, olhando nos olhos dele, que eu percebi que minha vida inteira estava prestes a mudar para sempre. Olá, se você está gostando dessa história, me conta aqui nos comentários de onde você está me ouvindo. Aproveita e se inscreve no canal para ouvir mais histórias reais como essa, porque o que vem a seguir você não vai acreditar. Fica comigo até o final, porque essa história está só começando. Meu nome é Marlene. Tenho 63 anos e durante 40 anos da minha vida eu vivi exclusivamente para meu filho Fernando. Fui mãe solteira desde que ele tinha 2 anos de idade. O pai dele me largou quando descobriu a gravidez. Simplesmente desapareceu. E eu nunca mais tive notícias. Criei meu menino sozinha, trabalhando em 2 empregos, às vezes 3. Durante anos eu trabalhei como auxiliar de limpeza de manhã num hospital aqui em São Paulo. Depois corria para fazer faxina em casas de família à tarde. E à noite eu vendia cosméticos de catálogo para complementar. Fim de semana eu fazia quentinhas para vender na feira. Nunca parei. Fernando sempre teve tudo do bom e do melhor dentro das minhas condições. Uniforme escolar sempre impecável, material completo, lanchinho todo dia. Quando ele quis fazer curso de informática, eu paguei. Quando quis fazer inglês, eu paguei também, mesmo que isso significasse eu ficar sem comprar roupa nova por 2 anos. Eu me lembro de passar a noite acordada costurando a barra de calças que eu pegava em brechó para mim mesma usar, enquanto meu filho dormia no quarto que eu decorei com tanto carinho, com papel de parede que eu mesma colei, com uma escrivaninha que comprei, parcelada em 12 vezes. Abri mão de namorar, de refazer minha vida, de ter momentos para mim. Tudo era Fernando. Sempre foi Fernando. Quando ele entrou na faculdade de administração, eu chorei de orgulho. Paguei cada mensalidade no sacrifício, trabalhando até meus ossos doerem. Ele se formou, conseguiu um emprego bom numa empresa de logística.
E eu finalmente respirei aliviada. Finalmente pensei, ele vai entender tudo o que fiz por ele. Finalmente vamos ter uma relação mais tranquila, de mãe e filho adulto, sabe? Mas não foi bem assim. Fernando conheceu a Patrícia 2 anos depois de formado. Ela vinha de uma família com dinheiro. O pai dela tinha uma rede de lojas de materiais de construção. Desde o começo, eu senti que ela me olhava de cima para baixo. Nas primeiras vezes que a vi, ela mal respondia meu cumprimento. Entrava na minha casa, olhava em volta com aquela cara de nojo, como se tudo fosse sujo ou inferior. Um dia, eu ouvi ela dizendo para o Fernando na cozinha, sem saber que eu estava no corredor: "Amor, sua mãe não tem um sofá melhor, não? Esse aqui tá todo detonado." Meu coração apertou. Aquele sofá eu tinha comprado com tanto esforço, era o melhor que eu podia ter. Mas engoli o orgulho. Afinal, eu queria que meu filho fosse feliz, e se ele amava aquela moça, eu ia aceitar. Eles casaram 3 anos depois. A família dela pagou o casamento inteiro, fizeram questão. Eu nem pude opinar em nada. Me senti uma convidada no casamento do meu próprio filho. Patrícia deixou claro que não queria minhas sugestões. Depois que casaram, as coisas pioraram. Fernando começou a ficar diferente comigo. Mais distante, mais frio. Ligava menos. Quando eu ligava, ele estava sempre ocupado. As visitas ficaram raras. Eu ia até a casa deles, um apartamento lindo que os pais dela deram de presente, e me sentia deslocada. Patrícia mal conversava comigo. Fernando parecia constrangido com minha presença. Comecei a perceber que meu filho estava com vergonha de mim, vergonha da própria mãe. Aquilo doía mais do que qualquer coisa que eu já tinha sentido na vida. Nos 2 anos seguintes, a situação só piorou. Eu tentava marcar almoços com Fernando, e ele sempre tinha desculpa. Trabalho, compromisso com os sogros, viagem. Sempre alguma coisa. Quando finalmente conseguíamos nos ver, ele ficava no celular o tempo todo, mal olhava na minha cara. Eu perguntava da vida dele, do trabalho, e ele respondia com monossílabos. Um dia, no aniversário dele, eu preparei um almoço especial na minha casa. Fiz a lasanha que ele sempre amou, aquela que eu fazia todo aniversário dele desde criança. Arrumei a mesa com toalha bonita, coloquei flores. Ele chegou com a Patrícia 1 hora atrasado. Sentaram, mal tocaram na comida. Patrícia ficou o tempo todo reclamando que estava sem fome, que tinha comido não sei o que antes. Fernando não disse nada. Comeu meia porção e disse que precisavam ir embora porque tinham outro compromisso. Outro compromisso no aniversário dele, sendo que eu tinha avisado com 1 mês de antecedência. Quando foram embora, eu sentei naquela mesa cheia de comida e chorei. Chorei como não chorava há anos. Comecei a perceber frases soltas, comentários que cortavam. Uma vez, numa reunião de família do lado da Patrícia, onde eu fui convidada só por educação, ouvi a mãe dela comentando com uma prima: "Coitado do Fernando. Ter que carregar aquele peso da família pobre. Eu estava a poucos metros. Elas sabiam. Falaram de propósito para eu ouvir." Olhei para o meu filho, esperando que ele me defendesse. Ele ouviu. Eu sei que ouviu, porque ele estava perto. Mas ele fingiu que não. Desviou o olhar e mudou de assunto. Naquele dia, uma parte de mim morreu. Outra vez, eu ofereci ajuda financeira quando soube que eles queriam trocar de carro. Tinha juntado um dinheirinho, uns 5.000 reais que eu economizei durante meses. Era tudo que eu tinha. Ofereci para o Fernando como presente. Ele olhou para o cheque na minha mão e deu uma risadinha. "Mãe, isso aqui nem paga o som que a gente quer colocar no carro." "Mas obrigado." E ele nem pegou o cheque. Simplesmente recusou. Patrícia revirou os olhos. Eu saí de lá humilhada com aquele cheque na bolsa, sentindo que tudo que eu podia oferecer nunca seria suficiente. Mas o pior ainda estava por vir. Num almoço de Dia das Mães, que eu insisti muito para que acontecesse, Patrícia soltou na mesa na frente de todo mundo: "Marlene, você já pensou em fazer algum tratamento estético? Umas pessoas da sua idade ficam bem melhor quando cuidam da aparência. Não é por nada não, mas você tá muito largada." Senti meu rosto queimar. Fernando não disse nada. Absolutamente nada.
Só ficou mexendo na comida do prato. Eu murmurei alguma desculpa, disse que precisava ir ao banheiro e fui chorar escondida. Quando voltei, eles estavam rindo de alguma coisa no celular, como se nada tivesse acontecido. Percebi então que eu tinha virado piada para eles. A mãe pobre, sem classe, desajeitada. Aquela que era tolerada, mas nunca realmente aceita. Foi num período muito difícil da minha vida, quando eu já estava me sentindo completamente invisível e desvalorizada, que conheci o Roberto. Era uma tarde de terça-feira, eu lembro bem. Eu estava sentada num banco da Praça da República, perto de casa, comendo um lanche e alimentando os pombos. Estava cansada, triste, pensando na vida. Roberto sentou no banco ao lado, com um livro na mão. Ele tinha cabelos grisalhos, óculos de armação simples, uma camisa de botão azul clara meio desbotada. Parecia um senhor comum, dessas pessoas que você vê todo dia e nem nota. Ele comentou sobre o clima, eu respondi. Começamos a conversar. Ele era viúvo, tinha perdido a esposa 5 anos antes, não tinha filhos, trabalhava como representante comercial, viajava muito, mas agora estava aposentado. A conversa fluiu de um jeito tão natural que, quando percebi, já tinha passado mais de 1 hora. Nos dias seguintes, eu voltei à praça no mesmo horário. Ele também. Virou rotina. A gente conversava sobre tudo. Sobre a vida, sobre dores, sobre recomeços. Roberto era gentil de um jeito que eu não conhecia. Ele ouvia de verdade. Perguntava sobre mim, sobre o que eu sentia, sobre meus sonhos. Ninguém nunca tinha feito isso. Aos poucos, comecei a me sentir viva de novo. Depois de 3 meses nos encontrando quase todo dia, ele me convidou para jantar num restaurante simples ali perto do centro. Foi a primeira vez em décadas que alguém me convidou para sair. Me arrumei, coloquei minha melhor roupa e fui. Aquela noite foi mágica. A gente conversou por horas. Ele me tratava como se eu fosse especial, como se eu importasse. No final da noite, quando ele me deixou em casa, ele segurou minha mão e disse: Marlene, você é uma mulher incrível. Eu gostaria muito de continuar te vendo. Meu coração disparou. Comecei a namorar Roberto 6 meses depois que nos conhecemos. Era tudo muito simples, muito tranquilo. A gente passeava, ia ao cinema, tomava café juntos. Ele nunca foi de grandes gestos ou presentes caros. Me dava flores que comprava na feira. Me levava para comer pastel na Feira da Liberdade aos domingos. Era felicidade nas coisas pequenas. Eu me sentia amada. Contei para o Fernando sobre Roberto depois de uns 4 meses de namoro. A reação dele foi fria. Mãe, você tem certeza disso? Você mal conhece esse homem. E se ele estiver atrás do seu dinheiro? Eu quase ri. Que dinheiro, Fernando? Eu não tenho nada. Ele deu de ombros. Sei lá, mãe. Só acho estranho. Patrícia foi pior. Quando finalmente a apresentei ao Roberto num almoço, ela foi grosseira o tempo todo. Mal olhou para ele. Fez piadinhas sobre idade, sobre namoro na 3ª idade. Roberto aguentou tudo com educação e paciência. Depois, no carro, ele me disse: Seu filho não gosta de mim, né? Eu tentei defender o Fernando, mas no fundo eu sabia. Meu filho não se importava com minha felicidade. Ele só queria que eu continuasse sozinha, disponível, na função eterna de mãe que sacrifica tudo. 1 ano e meio depois, Roberto me pediu em casamento. Foi num final de tarde, na mesma praça onde nos conhecemos. Ele se ajoelhou, mesmo com a dificuldade no joelho que ele sempre reclamava, e abriu uma caixinha com um anel simples, delicado, lindo. Marlene, eu sei que a gente não é mais criança, mas eu quero passar o resto da minha vida com você. Quer casar comigo? Eu disse sim chorando. Chorei de felicidade, de alívio, de esperança. Finalmente eu ia ter alguém que me escolhia. Quando contei para o Fernando, a reação foi péssima. Ele explodiu. Disse que eu estava louca, que mal conhecia aquele homem, que era precipitado, que as pessoas iam rir de mim. Casamento nessa idade, mãe? Que ridículo. Você vai passar vergonha. Patrícia concordou com tudo, balançando a cabeça. Mas eu não desisti. Pela primeira vez na vida, eu ia fazer algo para mim. Ia ser feliz do meu jeito.
Marquei o casamento para 6 meses depois. Seria numa chácara simples, mas bonita, aqui nos arredores de São Paulo. Eu mesma paguei tudo. Usei minhas economias, o dinheiro que juntei a vida inteira. Queria fazer algo bonito, memorável. Convidei amigos, vizinhos, colegas de trabalho antigos. Fiz questão de convidar Fernando e Patrícia e pedi para ele ser meu padrinho. Ele aceitou de má vontade. Roberto não tinha família próxima, só alguns amigos. A maior parte dos convidados eram pessoas do meu lado. Cheguei a convidar a família da Patrícia também, por educação, porque afinal eram família do meu filho. 400 pessoas confirmaram presença. Eu estava nervosa, mas feliz. Seria meu grande dia. Nos dias anteriores ao casamento, Fernando mal falou comigo. No ensaio, ele estava de cara fechada. Patrícia reclamou de tudo, do vestido de madrinha, da decoração, da comida que seria servida. Eu engoli tudo. Só queria que aquele dia chegasse. E chegou. O dia do meu casamento. Eu estava linda, com um vestido branco e dourado, simples, mas elegante. Cabelo preso, maquiagem suave. Roberto estava lindo também, de terno. A cerimônia foi emocionante. Trocamos alianças, choramos, nos beijamos. Os convidados aplaudiram. Eu olhei para o Fernando na primeira fila. Ele estava sério, sem expressão. Mas pensei, vai ficar tudo bem. Depois ele vai entender. Fomos para o salão de festas para o jantar. Mesas lindamente decoradas, flores por todo lado, música ao vivo. Tudo que eu sempre sonhei. Sentei na mesa principal com Roberto, Fernando, Patrícia e os padrinhos. A comida foi servida. As pessoas comiam, conversavam, riam. Eu estava feliz. Até que na metade do jantar, Fernando se levantou. Pegou o microfone que estava reservado para os discursos oficiais. Eu pensei que ele ia fazer um brinde, finalmente dizer algo bonito. Mas não. O que saiu da boca dele foi veneno puro. Ele olhou para o salão inteiro, com aquele sorriso debochado, e disse alto: Gente, eu só queria falar uma coisinha aqui. Minha mãe está muito feliz com o casamento dela, né? Mas vamos combinar uma coisa. Isso aqui não é padrasto, não. É resto de feira mesmo. Um velho que ela catou por aí, sem futuro, sem nada. A gente tem que aceitar, né? As maluquices de quem está na idade dela. As pessoas ficaram em silêncio, sem saber como reagir. Algumas riram nervosamente, achando que era piada. Mas eu vi a maldade nos olhos dele. Não era piada. Patrícia explodiu numa gargalhada alta, exagerada. A família inteira dela, que estava em várias mesas, começou a rir também. Foi um efeito dominó de humilhação. Eu olhei em volta e vi rostos constrangidos, outros rindo, outros cochichando. Roberto ao meu lado ficou pálido. Ele abaixou a cabeça, como se quisesse desaparecer. Segurava o garfo com tanta força que os dedos ficaram brancos. Eu vi uma lágrima escorrer no rosto dele, e algo dentro de mim quebrou. Não foi tristeza. Foi uma raiva que eu nunca senti. Uma indignação tão profunda que aqueceu meu corpo inteiro. Me levantei da cadeira, as pernas tremendo, mas firmes. Fui até Fernando, arranquei o microfone da mão dele e olhei para o salão inteiro. Minha voz saiu clara, forte, tremendo de emoção. A festa acabou. Quero todo mundo fora daqui. Agora. Especialmente você. Fernando, e você, Patrícia. Saiam da minha frente. Não quero ver a cara de vocês nunca mais. O salão inteiro congelou. Fernando deu risada, aquela risada de quem acha que a mãe está blefando. Mãe, para com isso. Você tá fazendo papelão. Eu não estava blefando. Chamei o responsável pelo buffet, chamei os seguranças. Mandei encerrar tudo. Desliguem a música. Acendam as luzes. A festa acabou. Podem começar a sair. As luzes se acenderam. A música parou. Um silêncio pesado caiu sobre o salão. As pessoas começaram a se levantar, confusas, pegando bolsas, xales. Alguns vinham até mim perguntar o que estava acontecendo. Eu só dizia: a festa acabou. Obrigada por terem vindo. Podem ir embora. Fernando ficou vermelho de raiva. Ele gritou: Você é louca. Você está fazendo o maior vexame da sua vida.
Todo mundo vai falar de você. Olhei nos olhos dele, aquele menino que eu criei, que eu amei mais do que a mim mesma, e disse com a voz firme: todo mundo já está falando de mim, Fernando. Por sua culpa. Agora sai daqui antes que eu chame a polícia. Patrícia tentou argumentar, disse que era um absurdo, que eu era uma velha maluca. A família dela estava indignada, falando alto. Mas eu não recuei. Os seguranças começaram a pedir para as pessoas saírem. Em 15 minutos, o salão estava vazio. Só sobrou eu e Roberto, no meio de todas aquelas mesas postas, comida pela metade, decoração linda, tudo em silêncio. Eu estava tremendo. As pernas quase não me seguravam. Sentei na cadeira e comecei a chorar. Chorava de raiva, de tristeza, de vergonha. Tinha acabado de expulsar meu próprio filho do meu casamento. Tinha encerrado a festa que eu mesma paguei. Tinha feito um escândalo na frente de 400 pessoas. Roberto veio até mim e se ajoelhou do meu lado, segurou minhas mãos. Eu esperava ver decepção, raiva, arrependimento. Mas quando olhei nos olhos dele, vi outra coisa. Vi ternura. Vi orgulho. Ele sorriu, aquele sorriso calmo dele, e disse baixinho: Amore, você é a mulher mais corajosa que eu já conheci. Eu soluçava, não conseguia falar. Ele continuou: E tem uma coisa que eu preciso te contar. Eu deveria ter contado antes, mas nunca achei o momento certo. Eu não sou quem você pensa que eu sou. Eu não entendi. Ele respirou fundo. Marlene, eu sou bilionário. Eu tenho uma fortuna que construí ao longo de 40 anos. Aquelas palavras não fizeram sentido. Eu olhei para ele achando que era delírio, cansaço, alguma tentativa de me consolar com uma piada. Bilionário? Roberto, para. Não precisa inventar coisa. Ele balançou a cabeça. Não estou inventando. Eu tenho empresas, imóveis, investimentos. Muito dinheiro, Marlene. Mais do que você consegue imaginar. Por que você acha que eu nunca te levei para a minha casa? Eu nunca tinha pensado nisso. Roberto sempre vinha para o meu apartamento, ou a gente se encontrava em lugares públicos. Ele dizia que a casa dele estava em reforma. Eu acreditei. Nunca questionei. Ele continuou: Eu sempre tive medo de me relacionar com alguém por causa do meu dinheiro. Quando minha esposa morreu, várias mulheres apareceram interessadas, mas era tudo pelo dinheiro. Eu fiquei com medo, com nojo disso. Aí eu te conheci. Você não sabia de nada. Gostou de mim por quem eu sou. Pela primeira vez na vida, alguém me amou de verdade, sem interesse. E eu me apaixonei por você. Eu ainda estava processando. Isso não pode ser verdade, Roberto. Você dirigia um carro velho, usava roupa simples. Ele sorriu. Porque eu queria ser tratado como pessoa normal. Estou cansado de ser tratado como cofre. Com você, eu era só Roberto. O homem que senta no banco da praça, que toma café, que conversa sobre a vida. E foi a melhor coisa que me aconteceu. Eu comecei a entender. As peças se encaixando. Ele pegou o celular, me mostrou extratos bancários, documentos de propriedades, fotos de empresas. Eram valores que eu nem conseguia compreender. Milhões, dezenas de milhões. Meu Deus, Roberto. Por que você não me contou antes? Ele segurou meu rosto com as duas mãos. Porque eu queria ter certeza de que você me amava de verdade. E eu tive. Nesses 2 anos, você nunca me pediu nada. Nunca quis saber da minha vida financeira. Só me amou. E agora, depois do que acabou de acontecer, depois de você ter me defendido desse jeito, eu sei que eu escolhi a mulher certa. Você é minha esposa agora, Marlene. E tudo que é meu é nosso. Não consegui falar nada. Só chorava. Mas agora era diferente. Não era mais choro de tristeza. Era de choque, de alívio, de algo que eu nem sabia nomear. Roberto continuou. Seu filho te humilhou na frente de todo mundo. Chamou a gente de resto de feira, de velhos sem futuro. Mas ele não faz ideia de com quem ele está mexendo. Não faz ideia de quem você é agora. E sabe de uma coisa? Eu acho que a gente não precisa fazer nada. A vida vai se encarregar de mostrar para ele.
Mas se você quiser, a gente pode ajudar a vida um pouquinho. Ele piscou para mim, e pela primeira vez naquela noite terrível, eu sorri. Sorri de verdade. Roberto me ajudou a levantar. A gente saiu do salão de mãos dadas, deixando toda aquela bagunça para trás. Fomos para o carro dele. Não o carro velho que eu conhecia. Um motorista particular estava esperando do lado de fora com uma Mercedes preta. Impecável. Entrei naquele carro ainda em estado de choque. A gente foi para um hotel 5 estrelas no centro de São Paulo. Roberto tinha reservado a suíte presidencial. Quando entrei naquele quarto enorme, luxuoso, com vista para a cidade toda iluminada, eu desabei no sofá e comecei a rir. Rir de nervoso, de incredulidade, de tudo. Roberto sentou ao meu lado. A gente passou a noite conversando. Ele me contou tudo. Como construiu a fortuna, como investiu em tecnologia nos anos 80, como abriu empresas, como multiplicou o dinheiro, como perdeu a esposa num acidente de carro e entrou em depressão, como se isolou do mundo, com medo de ser usado, como eu o salvei sem saber. Naquela noite, eu entendi que minha vida tinha virado de cabeça para baixo. Eu tinha começado o dia como Marlene, a mãe rejeitada, humilhada, e estava terminando como Marlene, esposa de um bilionário. Mas o mais importante não era o dinheiro. Era saber que alguém finalmente me escolheu, me amou, me valorizou. E esse alguém tinha recursos para me mostrar um mundo que eu nunca imaginei. Nos dias seguintes ao casamento, eu fiquei em silêncio. Não atendi ligações do Fernando. Ele ligou várias vezes, deixou mensagens furiosas no WhatsApp. Dizia que eu tinha exagerado, que tinha humilhado ele na frente da família da esposa, que eu era louca. Patrícia mandou mensagens também, me xingando, dizendo que eu era uma velha ridícula, que tinha feito o maior papelão. Eu não respondi nenhuma mensagem. Simplesmente bloqueei os dois. Roberto me levou para conhecer a casa dele. Quando chegamos, eu não acreditei. Era uma mansão de verdade, no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo. Portão eletrônico, jardim enorme, piscina, casa com 3 andares. Tinha funcionários, mordomo, cozinheira, jardineiro. Eu entrei naquela casa e senti que estava num sonho. Roberto me mostrou cada cômodo. Quarto de hóspedes, escritório, sala de cinema particular, academia. Tudo impecável, decorado com bom gosto. Ele me levou até o quarto principal, enorme, com cama king size, closet gigante. Esse é nosso quarto agora, amore. Fique à vontade. Eu sentei na cama e olhei em volta, ainda processando. Como isso era real? Roberto sentou ao meu lado. Marlene, eu sei que é muita coisa de uma vez, mas eu quero que você entenda uma coisa. Você não precisa de nada. Nunca mais. Você vai viver como rainha pelo resto da vida, porque é isso que você merece. Depois de tudo que você passou, de tudo que você sacrificou, você merece ser feliz. E eu vou fazer de tudo para te fazer feliz. Passei os primeiros dias apenas me adaptando, conhecendo a equipe da casa, aprendendo a rotina, entendendo aquele novo mundo. Roberto me apresentou ao advogado dele, ao contador. Explicou sobre as empresas, sobre os investimentos. Colocou meu nome em tudo. Contas conjuntas, propriedades. Você é minha esposa. Tudo é nosso. Fez questão de deixar claro. Enquanto isso, Fernando continuava mandando mensagens pelo telefone fixo da minha antiga casa, que eu ainda não tinha desocupado. Ele não sabia onde eu estava. Achava que eu estava escondida, envergonhada. As mensagens foram mudando de tom. No começo, raiva. Depois, deboche. Depois, preocupação falsa. Mãe, onde você está? A gente precisa conversar. Você exagerou, mas eu te perdoo. Vamos resolver isso. Eu não respondi. Estava ocupada demais vivendo minha nova vida. Roberto me levou para fazer compras, lojas que eu só via de fora. Compramos roupas, sapatos, bolsas. Eu me sentia deslocada no começo, mas aos poucos fui me acostumando. Ele contratou uma personal stylist para me ajudar a montar guarda-roupa. Fiz tratamentos estéticos, mudei o cabelo. Não porque alguém mandou, mas porque eu quis.
Quis me sentir bem comigo mesma. 2 semanas depois do casamento, eu decidi que era hora de resolver algumas coisas. Liguei para o Fernando. Ele atendeu no segundo toque. Mãe, graças a Deus. Onde você está? A gente está preocupado. Você sumiu. Você exagerou naquele dia, mas tudo bem. A gente entende que você ficou nervosa. Vamos esquecer isso, vem aqui em casa. Respirei fundo. Fernando, eu não exagerei. Eu fiz o que deveria ter feito há muito tempo. Você me desrespeitou, me humilhou e humilhou meu marido. Na frente de todo mundo. E eu não vou esquecer. Ele bufou. Mãe, para de drama. Eu só fiz uma piadinha. Você levou muito a sério. Uma piadinha? Fernando, você chamou meu marido de resto de feira, de velho sem futuro. Como você acha que ele se sentiu? Como você acha que eu me senti? Ele ficou em silêncio por um segundo. Então seja. Você escolheu um estranho em vez do seu filho. Não escolhi ninguém. Você me empurrou para essa escolha. Durante anos eu engoli desaforo, desrespeito, humilhação. Tudo porque eu te amava. Mas acabou, Fernando. Eu cansei. Ele riu, aquela risada debochada. Tá bom, mãe. Boa sorte com seu maridinho pobre. Vocês vão viver de amor? Porque dinheiro vocês não têm. Pensei em contar ali mesmo. Pensei em jogar na cara dele que Roberto era bilionário. Mas decidi que não. Seria melhor ele descobrir de outra forma. Quando eu quiser que você saiba da minha vida, Fernando, eu te conto. Por enquanto só quero distância. E desliguei. Bloqueei o número de novo. Roberto estava ao meu lado. Ouviu tudo. Está orgulhosa de você, ele disse. Eu sorri. Estou orgulhosa de mim também. Nos dias seguintes comecei a pensar. Fernando tinha me desrespeitado a vida inteira porque ele achava que eu não tinha escolha. Achava que eu sempre ia estar ali, disponível, aceitando qualquer coisa. Ele achava que eu precisava dele. Mas agora, pela primeira vez, eu não precisava. Eu tinha minha própria vida, minha própria estrutura, meu próprio dinheiro. E ele não fazia ideia. Decidi que não ia correr atrás. Não ia mandar mensagem, não ia ligar. Se ele quisesse ter mãe, ele que corresse atrás. E enquanto isso, eu ia viver. Roberto me levou para viajar. Fomos para o Rio de Janeiro. Ficamos num hotel na Barra da Tijuca, de frente para o mar. Passeamos, comemos em restaurantes incríveis, aproveitamos. Ele me tratava como rainha. Depois fomos para Campos do Jordão, ficamos numa pousada linda. A vida estava boa. Eu estava feliz, de verdade. 1 mês depois do casamento, aconteceu algo inesperado. Eu estava na casa, tomando café da manhã, quando Roberto entrou na sala com uma expressão séria. Amore, preciso te contar uma coisa. Você conhece a construtora Almeida? Eu pensei. Almeida. Espera, esse não é o sobrenome do pai da Patrícia? Exatamente, a empresa dele. Roberto confirmou. Eles estão com problemas financeiros sérios. Entraram com pedido de recuperação judicial. Devem muito dinheiro para fornecedores e bancos. A empresa pode falir. Fiquei em silêncio. Não sabia o que sentir. Por um lado, não desejava mal a ninguém. Por outro, lembrei da forma que aquela família me tratou. Do deboche, da humilhação. Roberto continuou. Uma das minhas empresas poderia ajudar. A gente tem capital para comprar a dívida deles, reestruturar, salvar a empresa. Ou a gente pode deixar afundar. Você decide. Eu? Porque eu? Porque você é minha esposa. E essa decisão envolve a família do seu filho. Eu quero que você escolha o que fazer. Fiquei pensando. Tinha poder agora. Poder de salvar ou destruir a empresa da família da Patrícia. A ironia era gritante. As mesmas pessoas que riram de mim, que me chamaram de pobre, de inferior, agora dependiam de mim. Decidi que não ia fazer nada por vingança. Mas também não ia fazer nada por bondade cega. Se a gente ajudar, eu disse, eles vão saber que foi a gente? Roberto sorriu. Só se você quiser. Pensei mais um pouco. Vamos ajudar. Mas de forma discreta. Quero ver se eles aprendem humildade. E se, eventualmente, descobrirem que fui eu quem salvou a empresa deles, aí a gente vê a reação. Roberto concordou. Nos dias seguintes,
Os advogados e contadores dele cuidaram de tudo. A dívida foi comprada, a empresa reestruturada. A família da Patrícia nem soube quem estava por trás. Para eles, foi um investidor anônimo. Continuei minha vida. Agora eu frequentava lugares que antes eu só via na televisão. Restaurantes chiques, clubes, eventos. Roberto me apresentava como sua esposa com tanto orgulho que eu me sentia especial de verdade. Conheci amigos dele, empresários, pessoas influentes. Todos me tratavam com respeito. 2 meses depois do casamento, Fernando finalmente apareceu na minha antiga casa. Eu ainda não tinha vendido, estava organizando as coisas. Ele tocou a campainha. Eu estava lá por acaso, pegando alguns objetos pessoais. Abri a porta. Ele estava com cara de cansado. Mãe, a gente precisa conversar. Entrei, deixei ele entrar. A gente sentou na sala. Ele olhou em volta. Você ainda não vendeu? Estou providenciando, respondi. O que você quer, Fernando? Ele suspirou. Olha, mãe, eu vim pedir desculpas. Eu exagerei no casamento. Falei umas coisas que não devia. Eu sei que te magoei. Olhei para ele. Estava esperando sinceridade. Mas algo no tom de voz dele me dizia que não era bem isso. Continuei em silêncio, esperando. Ele prosseguiu. A gente está passando por um momento difícil. A empresa do pai da Patrícia está em crise. Pode falir. E isso afeta a gente também, porque a gente depende de ajuda deles. Está complicado. Ah, então era isso. Ele não estava arrependido. Estava precisando. Senti uma pontada de decepção, mas não me surpreendi. E você veio aqui pedir o quê, Fernando? Ele desviou o olhar. Nada demais. Só queria saber se você poderia ajudar a gente. Emprestar um dinheiro. Sei lá, uns 10, 15 mil. Para a gente se virar enquanto a situação não melhora. 15 mil. O mesmo homem que recusou meu cheque de 5 mil, dizendo que não dava nem para o som do carro. Agora, estava pedindo 15 mil. A ironia era enorme. Olhei para ele e perguntei. Você está arrependido de verdade pelo que fez? Ou está aqui só porque está precisando de dinheiro? Ele ficou vermelho. Mãe, não é assim. Eu estou arrependido, sim, mas também estou precisando. Qual o problema? Você é minha mãe. Não deveria me ajudar? O problema, Fernando, é que você nunca me tratou como mãe. Me tratou como capacho, como alguém inferior. E agora, na hora do aperto, vem pedir ajuda? Ele levantou a voz. Eu sabia que você ia jogar isso na minha cara. Você é rancorosa, mãe. Não consegue perdoar. Não é rancor, é consequência. Você plantou desrespeito a vida inteira. Agora está colhendo. Ele ficou de pé, nervoso. Você mudou. Esse tal de Roberto te deixou metida. Você não é mais a mesma. Eu também levantei. Você tem razão. Eu mudei. Eu aprendi a me valorizar. Aprendi que eu mereço respeito. E não vou mais aceitar migalhas de afeto de quem deveria me amar de verdade. Ele olhou para mim com raiva. Então você não vai me ajudar? Não vou, Fernando. Não dessa vez. Ele saiu batendo a porta. Fiquei ali, sozinha, na sala daquela casa que foi minha por tantos anos. Mas não senti tristeza, senti alívio. Finalmente eu tinha colocado limites. Finalmente eu tinha dito não. Liguei para o Roberto e contei. Ele veio me buscar. A gente voltou para a mansão. Naquela noite, tomamos vinho na varanda, olhando as luzes da cidade. Você fez a coisa certa, ele disse. Eu sei, respondi. E pela primeira vez, eu realmente sabia. 3 meses depois do casamento, as coisas começaram a ficar interessantes. Fernando descobriu, não sei como, que eu estava morando numa mansão no Jardim Europa. Ele apareceu lá. O porteiro ligou avisando. Tem um rapaz aqui dizendo que é seu filho. Deixa entrar, respondi. Eu estava preparada. Fernando entrou de carro, e a expressão dele ao ver a propriedade foi impagável. Boca aberta, olhos arregalados, ele estacionou e saiu do carro olhando tudo ao redor. Eu estava na varanda. Ele subiu as escadas, ainda em choque. Mãe, que lugar é esse? É a minha casa, respondi calmamente. Sua casa? Como assim sua casa?
Você não tinha dinheiro nem para. Ele parou, percebendo o que estava dizendo. Sentei na cadeira de Vime, confortável. Senta, Fernando, vamos conversar. Ele sentou, mas estava inquieto, olhando tudo, tentando entender. Roberto apareceu na porta. Cumprimentou Fernando educadamente. Trouxe suco, água. Fernando mal respondeu o cumprimento. Quando Roberto saiu, Fernando explodiu em sussurros. O que está acontecendo aqui? Quem é ele de verdade? Você está morando na casa dele? Estou morando na nossa casa, corrigi. Minha e do Roberto. Nossa casa? Mãe, essa casa deve valer milhões. Como? Interrompi. Fernando, lembra quando você chamou meu marido de resto de feira? De velho sem futuro? Ele ficou sem graça. Mãe, eu já pedi desculpas por isso. Você pediu desculpas porque estava precisando de dinheiro, não porque estava arrependido. E agora você vem aqui, vê essa casa e quer entender. Vou te explicar. Roberto é empresário, um empresário muito bem-sucedido. Ele tem uma fortuna considerável e eu sou casada com ele. Então sim, essa é minha casa também. Fernando ficou pálido. Ele é rico? Muito rico, confirmei. Quanto? Não é da sua conta. Ele passou a mão no rosto nervoso. Mãe, eu não sabia. Se eu soubesse, eu nunca teria. Nunca teria o quê? Me desrespeitado. Então o problema não foi me desrespeitar. Foi desrespeitar alguém que você achava que era pobre. É isso? Ele gaguejou. Não, não é isso. Eu só. É exatamente isso, Fernando. Você me tratou mal a vida inteira porque achava que eu não tinha opções. Agora descobre que eu tenho e quer se aproximar. Não vai funcionar assim. Ele ficou em silêncio, depois perguntou com voz baixa. Você pode ajudar a gente? Com a empresa do sogro da Patrícia? Olhei para ele. Já ajudei. Ele arregalou os olhos. Como assim? Aquele investidor anônimo que salvou a empresa? Fui eu. Ou melhor, foi Roberto, a pedido meu. Fernando ficou em choque absoluto. Você? Você salvou a empresa do pai da Patrícia? Salvei, mas eles não sabem, e você não vai contar. Ele balançou a cabeça, incrédulo. Por que você fez isso? Porque, ao contrário de você, Fernando, eu não desejo o mal das pessoas, mesmo daquelas que me fizeram mal. Mas isso não significa que eu vou esquecer o que você fez. Significa que eu sou melhor do que você pensa. Ele abaixou a cabeça, envergonhado. Mãe, eu estraguei tudo, né? Estragou, confirmei. Mas ainda dá tempo de consertar. Se você realmente quiser. Não por interesse, mas porque você quer ter uma mãe de verdade. Uma relação de verdade. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente disse. Eu quero consertar. Mas eu não sei como. Começa pedindo desculpas de verdade. Para mim e para o Roberto. E depois começa a me tratar com respeito. Não porque eu tenho dinheiro agora, mas porque eu sempre mereci. Ele concordou, com os olhos marejados. Me desculpa, mãe. De verdade, por tudo. Eu aceitei o pedido de desculpas, mas deixei claro que confiança se reconstrói com tempo, não com palavras. Fernando saiu dali diferente. Nos dias seguintes, ele voltou. Trouxe flores. Pediu desculpas para o Roberto, que aceitou com elegância. Começamos a reconstruir a relação, aos poucos. Mas eu não facilitei. Coloquei limites. Deixei claro que respeito era inegociável. Patrícia demorou mais. Ela só apareceu quando a família dela descobriu quem tinha salvado a empresa. O pai dela ficou sabendo através dos advogados que eventualmente revelaram a identidade do investidor. Quando ele descobriu que era Roberto e que Roberto era meu marido, a família inteira entrou em choque. Patrícia veio até a mansão, trazida pelo Fernando. Ela estava visivelmente desconfortável. Pediu desculpas, mas eu vi que era forçado. Aceitei por educação, mas mantive distância. Não precisava da amizade dela. Nem queria. A vida seguiu. Roberto e eu viajamos para a Europa. Conheci Paris, Roma, Lisboa, lugares que eu só via em filmes. Comemos em restaurantes estrelados, ficamos em hotéis incríveis. Eu me sentia numa vida que não era minha, mas era.
Voltamos para o Brasil renovados. Decidi fazer algo que sempre quis. Voltei a estudar. Me matriculei num curso de História da Arte, numa universidade particular. Fiz amigas novas. Comecei a viver para mim. Roberto me apoiava em tudo. Investimos juntos em projetos sociais. Criamos uma fundação para ajudar mães solo, mulheres na minha situação antiga. Oferecíamos cursos, capacitação, apoio. Virou meu propósito. Minha nova vida tinha significado. Fernando aos poucos foi se mostrando mais presente. Não por interesse, percebi, mas porque realmente queria reconstruir a relação. A gente almoçava uma vez por semana. Conversávamos de verdade. Ele me contava dos planos dele, do trabalho, ouvia meus conselhos. Patrícia continuava distante, mas ao menos não era mais desrespeitosa. Um dia, num desses almoços, Fernando me disse: "Mãe, eu nunca te agradeci direito por tudo que você fez por mim. Eu fui um filho terrível. Você trabalhou a vida inteira, se sacrificou e eu nunca reconheci. Eu te tratei como se você não tivesse valor. Me desculpa." Dessa vez, eu vi sinceridade. Olhei para ele e disse: "Fernando, eu te perdoo, mas não esquece nunca do que você fez. Não para me punir, mas para você aprender. Respeito não tem preço. E mãe não é capacho, é pessoa, com sentimentos, com sonhos, com dignidade." Ele concordou, emocionado. A gente se abraçou, senti que finalmente meu filho tinha crescido. 6 meses depois do casamento, fizemos uma festa na mansão. Uma festa grande, linda, para comemorar. Convidamos amigos, familiares, conhecidos. Fernando e Patrícia estavam lá. A família dela também. Mas dessa vez, o clima era diferente. As pessoas me tratavam com respeito. Não porque eu tinha dinheiro, mas porque eu impus respeito. Durante a festa, pedi o microfone. Fiz um discurso. Agradeci a todos pela presença. Agradeci ao Roberto por ter me mostrado o que é ser amada de verdade. E olhei para o Fernando. Agradeço também ao meu filho, porque foi através da dor que ele me causou que eu aprendi a me valorizar. Aprendi que mereço respeito. Aprendi que nunca é tarde para recomeçar. O salão aplaudiu. Fernando estava chorando. Depois da festa, eu e Roberto ficamos na varanda, como sempre. Ele segurou minha mão. "Você é incrível, amore. Você transformou dor em aprendizado, fraqueza em força." Sorri. "Eu tive um bom professor. A vida me ensinou. E você me mostrou que eu merecia mais." A gente ficou ali, em silêncio, olhando as estrelas. Minha vida tinha mudado completamente. Eu não era mais a Marlene que limpava casas, que aceitava migalhas. Eu era a Marlene que se impôs, que disse não, que escolheu a própria felicidade, e isso nenhum dinheiro do mundo podia comprar. Hoje, 2 anos depois daquele casamento turbulento, eu vivo uma vida que nunca imaginei. Acordo todos os dias ao lado de um homem que me ama de verdade, que me respeita, que me valoriza. Tenho uma rotina que inclui estudos, trabalho voluntário, viagens, momentos de lazer. Tenho amigas, tenho propósito, tenho paz. Fernando se tornou um filho presente. Não perfeito, mas presente. Ele aprendeu, finalmente, o valor do respeito. A gente tem uma relação honesta agora. Ele me liga, me visita, me inclui na vida dele. Patrícia mudou também, aos poucos. Não somos melhores amigas, nunca seremos, mas existe uma cordialidade, um respeito mútuo. A família dela me trata com consideração, não por interesse, mas porque viram que eu não sou mais aquela mulher que aceita qualquer coisa. A fundação que criamos está ajudando centenas de mulheres, mães solo que estão na situação que eu estive. A gente oferece cursos profissionalizantes, apoio psicológico, auxílio financeiro temporário. Ver essas mulheres se reerguendo, se empoderando, me enche de orgulho. É meu legado. Roberto continua sendo meu porto seguro. A gente viaja, aproveita, vive. Ele diz que eu o salvei tanto quanto ele me salvou. E eu acredito, porque amor de verdade é isso, é troca, é construção mútua. Olho para trás e vejo a Marlene de 2 anos atrás. Aquela mulher cansada, machucada, invisível.
e vejo o quanto eu evoluí, o quanto eu cresci. Não foi o dinheiro que me mudou, foi a atitude. Foi o momento em que eu disse, chega. Foi quando eu escolhi a mim mesma. Muita gente me pergunta se eu me arrependo de ter expulsado todo mundo do meu casamento. Se eu não acho que exagerei. Eu respondo sempre a mesma coisa. Não. Não me arrependo, porque naquele momento eu me defendi. Defendi meu marido. Defendi minha dignidade, e isso não tem preço. Aprendi que respeito não se pede, se impõe. Que amor próprio não é egoísmo, é necessidade. Que nunca é tarde para recomeçar. Que a idade não define nosso valor. Que merecemos ser felizes, independente de quantos anos temos ou de quanto dinheiro temos na conta. Hoje eu sou feliz. Plenamente feliz. Tenho uma família que me respeita, um marido que me ama, amigos verdadeiros, propósito de vida. Tenho paz, e essa paz ninguém tira de mim. Porque eu aprendi que a maior riqueza não está no dinheiro, está na forma como a gente se valoriza, na forma como a gente se impõe, na coragem de dizer não quando necessário, e na sabedoria de perdoar, mas nunca esquecer. E você, que está me ouvindo agora, me diz uma coisa. O que você faria no meu lugar? Se alguém te humilhasse no dia mais importante da sua vida, você teria coragem de reagir, de se impor? De escolher a si mesma? Pensa nisso, porque a vida é curta demais para a gente aceitar desrespeito, seja de quem for, mesmo de quem a gente ama. Deixa sua resposta aqui nos comentários. Eu quero saber sua opinião. E se essa história te tocou de alguma forma, compartilha com alguém que precisa ouvir. Porque tem muita mulher por aí se anulando, aceitando migalhas, achando que não merece mais. E merece. A gente sempre merece respeito, amor, dignidade. Não importa a idade, não importa a conta bancária. O que importa é a gente se valorizar. Se você chegou até aqui, obrigada por me ouvir. Obrigada por fazer parte da minha história. E lembra, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para ser feliz. Nunca é tarde para escolher você mesma. Um beijo no coração de cada uma de vocês e até a próxima história.